Imagine uma mulher que ousou defender que ser egoísta é uma virtude, que o altruísmo é uma doença moral e que o individualismo extremo é o caminho para a felicidade humana. Essa mulher não apenas pensou essas ideias revolucionárias, mas as transformou em uma filosofia completa que influenciou milhões de pessoas ao redor do mundo, desde executivos de grandes corporações até políticos conservadores. Seu nome era Ayn Rand, e sua história é uma das mais fascinantes e controversas do pensamento moderno. Nascida na Rússia czarista, Ayn Rand testemunhou em primeira mão os horrores da Revolução Russa e do regime comunista que se seguiu. Sua família, proprietária de uma farmácia próspera, teve todos os bens confiscados pelos bolcheviques. Essa experiência traumática moldou para sempre sua visão de mundo, criando nela um ódio profundo por qualquer forma de coletivismo e uma paixão ardente pela liberdade individual. Aos 21 anos, ela conseguiu emigrar para os Estados Unidos, terra que via como o último bastião do individualismo no mundo. Chegando a Nova York com poucos recursos e um inglês precário, Ayn Rand estava determinada a se tornar escritora. Mudou-se para Hollywood, onde trabalhou como roteirista enquanto desenvolvia suas ideias filosóficas. Foi lá que conheceu Frank O'Connor, um ator aspirante com quem se casou e permaneceu unida por 50 anos. Mas foi também em Hollywood que Rand começou a observar algo que a perturbava profundamente. Mesmo na América, terra da liberdade, as pessoas pareciam estar abraçando ideias coletivistas, sacrificando sua individualidade em nome do bem comum. Essa observação a levou a escrever seu primeiro romance de sucesso, A Nascente, publicado em 1943. A obra conta a história de Howard Roark, um arquiteto brilhante que se recusa a comprometer sua visão artística para agradar aos outros. Roark prefere destruir seus próprios edifícios a vê-los alterados por comitês e burocratas. O livro foi inicialmente rejeitado por 12 editoras antes de finalmente ser publicado, mas se tornou um fenômeno cultural, vendendo milhões de cópias e inspirando uma geração de leitores. O sucesso de A Nascente permitiu que Rand se dedicasse completamente ao desenvolvimento de sua filosofia, que ela chamou de objetivismo. Segundo essa visão de mundo, a realidade existe independentemente de nossas percepções. A razão é o único meio válido de conhecimento, e o interesse próprio racional é o único padrão moral legítimo. Para Rand, o altruísmo tradicional era uma armadilha que mantinha as pessoas em estado de servidão voluntária, impedindo-as de alcançar sua verdadeira grandeza. Em 1957, ela publicou sua obra-prima, A Revolta de Atlas. Este romance épico de mais de 1000 páginas apresenta um mundo onde os produtores mais talentosos da sociedade decidem fazer greve, retirando-se para um vale secreto e deixando o resto da civilização entrar em colapso. A protagonista, Dagny Taggart, é uma executiva ferroviária que luta para manter sua empresa funcionando enquanto o mundo ao seu redor desmorona sob o peso da incompetência e da mediocridade institucionalizada. O livro contém um discurso de 60 páginas do personagem John Galt, onde Rand expõe completamente sua filosofia. Galt declara que o egoísmo racional é a única base sólida para a moralidade humana, que o capitalismo laissez-faire é o único sistema político justo e que o indivíduo deve sempre ter precedência sobre o coletivo. Essas ideias chocaram o establishment intelectual da época, que via o egoísmo como uma característica moralmente reprovável. A reação crítica foi devastadora. Intelectuais de esquerda atacaram Rand como uma defensora do capitalismo selvagem e da exploração social. Conservadores tradicionais a rejeitaram por seu ateísmo militante e sua defesa do hedonismo racional. Mesmo assim, ou talvez por causa disso, A Revolta de Atlas se tornou um dos livros mais influentes do século XX,
vendendo mais de 7 milhões de cópias apenas nos Estados Unidos. Rand não se contentou apenas em escrever ficção. Ela queria criar um movimento filosófico completo, capaz de transformar a sociedade americana. Começou a dar palestras, escrever ensaios e formar um círculo de seguidores devotados que ela chamava de O Coletivo, um nome irônico considerando sua filosofia anticoletivista. Entre seus discípulos mais notáveis estava um jovem economista chamado Alan Greenspan, que mais tarde se tornaria presidente do Federal Reserve e aplicaria muitas das ideias de Rand na política monetária americana. O objetivismo de Rand propunha que cada indivíduo deveria buscar sua própria felicidade como propósito moral supremo. Isso não significava hedonismo irresponsável, mas sim a busca racional de valores genuínos como conhecimento, amor, arte e prosperidade material. Segundo sua visão, quando cada pessoa busca seus próprios interesses de forma racional e produtiva, o resultado é um mundo onde todos prosperam através da cooperação voluntária e do comércio livre. A filosofia de Ayn Rand não parou por aí. Ela desenvolveu uma ética complexa, baseada no que chamava de egoísmo racional. Diferentemente do egoísmo vulgar que ela desprezava, o egoísmo racional exigia que as pessoas usassem a razão para determinar seus verdadeiros interesses de longo prazo. Isso significava respeitar os direitos dos outros, honrar contratos, ser honesto nos negócios e construir relacionamentos baseados na admiração mútua e no benefício recíproco. Para Rand, o maior erro da humanidade foi aceitar a falsa dicotomia entre egoísmo e altruísmo. Ela argumentava que essa divisão artificial forçava as pessoas a escolher entre sacrificar os outros ou sacrificar a si mesmas, quando, na verdade, existia uma terceira opção: buscar valores que beneficiassem a todos os envolvidos. Um empresário que cria empregos, um médico que salva vidas, um artista que produz beleza, todos estão perseguindo seus próprios interesses enquanto criam valor para a sociedade. Essa visão revolucionária atraiu seguidores apaixonados, especialmente entre empresários e profissionais liberais que se sentiam culpados por seu sucesso material. Rand lhes deu permissão filosófica para se orgulharem de suas conquistas, para verem sua prosperidade como uma virtude moral em vez de uma fonte de vergonha. Ela transformou o lucro de um mal necessário em um bem moral, desde que fosse obtido através de produção honesta e comércio voluntário. Mas o movimento objetivista também tinha um lado sombrio. Rand era uma líder autoritária que não tolerava discordância. Ela expulsou vários seguidores importantes por questionarem aspectos de sua filosofia, incluindo o psicólogo Nathaniel Branden, que havia sido seu amante e principal discípulo por quase 2 décadas. Quando Branden atraiu com uma mulher mais jovem, Rand não apenas terminou o relacionamento pessoal, mas também o baniu completamente do movimento, destruindo sua reputação e carreira. Essa contradição entre pregar a liberdade individual e exercer controle tirânico sobre seus seguidores revelou um aspecto problemático da personalidade de Rand. Ela exigia adoração total e obediência cega, comportamentos que pareciam contradizer seus próprios ensinamentos sobre independência e pensamento crítico. Muitos ex-seguidores descreveram o movimento objetivista como uma seita disfarçada de escola filosófica. A influência de Rand se espalhou muito além de seu círculo imediato. Seus livros inspiraram uma geração de libertários que viam no governo uma ameaça à liberdade individual. Políticos conservadores começaram a citar suas ideias sobre livre mercado e direitos individuais. Executivos de grandes corporações usaram sua filosofia para justificar políticas de desregulamentação e redução de impostos. Até mesmo alguns democratas moderados abraçaram aspectos de sua defesa do capitalismo. Porém,
A influência de Rand também gerou uma reação contrária igualmente poderosa. Críticos apontaram que sua filosofia, levada ao extremo, poderia justificar comportamentos socialmente destrutivos. Se cada pessoa deveria buscar apenas seus próprios interesses, como resolver problemas coletivos como poluição, mudanças climáticas ou desigualdade social. Como garantir que os mais fracos e vulneráveis não fossem simplesmente esmagados pelos mais fortes e espertos? Essas questões se tornaram ainda mais relevantes durante a crise financeira de 2008, quando muitos culparam a desregulamentação, inspirada pelas ideias de Rand, pelo colapso do sistema bancário. Alan Greenspan, seu antigo discípulo, admitiu perante o Congresso americano que havia encontrado uma falha na ideologia do livre mercado, sugerindo que talvez a busca desenfreada do interesse próprio nem sempre produzisse os melhores resultados para a sociedade. Mesmo assim, as ideias de Rand continuaram a exercer uma influência poderosa na cultura americana. Empresários do Vale do Silício citavam seus livros como inspiração para construir impérios tecnológicos. Políticos conservadores usavam sua retórica sobre individualismo e liberdade para justificar cortes no estado de bem-estar social. Jovens estudantes universitários descobriam em seus romances uma alternativa atraente ao conformismo social e à mediocridade institucional. A complexidade da herança de Rand reflete a natureza contraditória de suas próprias ideias. Por um lado, ela ofereceu uma defesa poderosa da dignidade individual e da criatividade humana. Seus romances celebravam a excelência, a inovação e a recusa em aceitar a mediocridade. Por outro lado, sua filosofia parecia justificar uma indiferença cruel em relação aos menos afortunados e uma desconfiança excessiva de qualquer forma de cooperação social. Antes de continuarmos explorando o legado complexo de Ayn Rand, gostaria de fazer uma pausa para conectar com vocês. Se você está achando essa história fascinante e quer entender melhor como ideias filosóficas moldam nossa realidade política e social, considere se inscrever no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade sobre pensadores que mudaram o mundo. E me conte, você já teve alguma experiência com as ideias de Rand? Talvez leu algum de seus livros ou conhece alguém que foi influenciado por sua filosofia? Deixe um comentário compartilhando sua perspectiva. Adoro saber como essas ideias ressoam na vida real das pessoas. Sua experiência pode ajudar outros espectadores a entender melhor a relevância dessas discussões para nosso tempo. O legado de Ayn Rand permanece profundamente dividido até hoje. Seus defensores a veem como uma visionária que antecipou os perigos do coletivismo e defendeu corajosamente a liberdade individual, numa época em que isso era impopular. Eles argumentam que sua filosofia oferece uma base sólida para uma sociedade próspera e livre, onde as pessoas podem alcançar seu potencial máximo sem interferência governamental excessiva. Para esses admiradores, Rand foi uma heroína intelectual que desafiou o consenso estabelecido e pagou o preço por sua coragem. Ela enfrentou o ostracismo acadêmico, a hostilidade da mídia e a incompreensão do público, mas nunca comprometeu suas convicções. Seus romances continuam a inspirar empreendedores, artistas e inovadores que se recusam a aceitar limitações impostas por outros. Já os críticos de Rand apresentam uma visão muito diferente. Eles a veem como uma ideóloga perigosa que promoveu uma filosofia fundamentalmente anti-humana. Segundo essa perspectiva, o egoísmo racional de Rand é apenas uma versão sofisticada do cada um por si, que mina a solidariedade social e justifica a exploração dos mais fracos pelos mais fortes. Eles apontam que sociedades funcionais dependem de cooperação, altruísmo e sacrifício mútuo, valores que Rand desprezava.
Esses críticos também destacam as contradições pessoais de Rand. Apesar de pregar a independência individual, ela dependia emocionalmente de um círculo de admiradores devotados. Embora condenasse a dependência do governo, ela própria recebeu benefícios da Previdência Social e do Medicare em seus últimos anos. Sua vida pessoal estava repleta de dramas e conflitos que pareciam contradizer sua filosofia de felicidade racional. Uma das críticas mais penetrantes é que Rand criou uma filosofia que funciona apenas para uma elite talentosa e privilegiada. Seus heróis são sempre gênios excepcionais, arquitetos brilhantes, inventores revolucionários, empresários visionários. Mas e quanto às pessoas comuns? E quanto àqueles que não têm talentos extraordinários ou oportunidades especiais? A filosofia de Rand parece não ter lugar para eles, exceto como obstáculos ou irrelevâncias. Além disso, críticos argumentam que Rand ignorou completamente as dimensões sociais e históricas da conquista individual. Seus heróis agem como se fossem completamente autodeterminados, ignorando o papel da educação pública, da infraestrutura social, das instituições democráticas e dos movimentos sociais na criação das condições que tornam o sucesso individual possível. Um empresário pode ser talentoso e trabalhador, mas também depende de estradas públicas, de um sistema judiciário funcional, de trabalhadores educados e de mercados estáveis. Apesar dessas críticas, é inegável que Rand tocou em questões importantes sobre a natureza da moralidade e da organização social. Sua defesa da dignidade individual ressoa com muitas pessoas que se sentem sufocadas pela conformidade social e pela burocracia governamental. Sua celebração da excelência e da criatividade oferece um antídoto poderoso contra a mediocridade e o nivelamento por baixo. O debate sobre Rand também reflete tensões mais amplas na sociedade contemporânea. Vivemos numa era de crescente desigualdade, onde os mais talentosos e bem posicionados acumulam riquezas extraordinárias, enquanto grandes segmentos da população lutam para sobreviver. As ideias de Rand oferecem uma justificativa moral para essa desigualdade, argumentando que ela reflete diferenças naturais em talento e esforço. Por outro lado, críticos argumentam que tal desigualdade extrema mina a coesão social e a estabilidade democrática. Eles defendem que uma sociedade justa deve equilibrar a liberdade individual com a responsabilidade coletiva, garantindo que todos tenham oportunidades básicas de desenvolvimento e participação. Talvez a verdade sobre Rand esteja em algum lugar entre esses extremos. Sua filosofia contém insights valiosos sobre a importância da independência individual, da integridade pessoal e da busca pela excelência, mas também apresenta pontos cegos perigosos sobre a natureza interdependente da sociedade humana e a necessidade de instituições que protejam os mais vulneráveis. O que é fascinante sobre Rand é como ela conseguiu cristalizar debates fundamentais sobre a natureza humana e a organização social numa forma narrativa poderosa. Seus romances não são apenas entretenimento, mas experimentos de pensamento que forçam os leitores a confrontar suas próprias suposições sobre moralidade, política e propósito de vida. No final das contas, Ayn Rand permanece uma figura controversa porque tocou em questões fundamentais que cada sociedade deve enfrentar. Como equilibrar liberdade individual com responsabilidade coletiva? Como recompensar o talento e o esforço sem abandonar os menos afortunados? Como criar instituições que promovam tanto a excelência quanto a justiça? Essas questões não têm respostas fáceis, e é por isso que o debate sobre Rand continua relevante décadas após sua morte.
Independentemente de concordarmos ou discordarmos de suas conclusões, ela nos forçou a pensar mais profundamente sobre os fundamentos filosóficos de nossa sociedade. E numa época de polarização crescente e desafios complexos, talvez seja exatamente esse tipo de reflexão fundamental que mais precisamos. E aí, chegamos ao fim dessa jornada fascinante pelo mundo das ideias de Ayn Rand. Espero que você tenha saído daqui com uma compreensão mais profunda de uma das figuras mais polêmicas e influentes do pensamento moderno. Se este conteúdo despertou sua curiosidade sobre outros pensadores que moldaram nosso mundo, você encontrou seu lugar certo aqui no canal. Faça parte dessa comunidade de pessoas que, como você, não se contentam com respostas superficiais e querem entender as ideias por trás dos acontecimentos. Sua inscrição é o combustível que me motiva a continuar essa missão de tornar o conhecimento acessível e envolvente. Agora, quero muito ouvir sua voz nessa conversa. Nos comentários, conte pra gente. Depois de conhecer a história de Ayn Rand, o que mais te chamou a atenção? Você consegue ver reflexos dessas ideias no mundo atual? Talvez você tenha uma experiência pessoal com alguém que foi influenciado por essas filosofias, ou até mesmo você mesmo já passou por essa jornada intelectual. Compartilhe sua história conosco. Essas trocas genuínas entre nossa comunidade são o que fazem este espaço tão especial. E se o vídeo te fez enxergar algo novo sobre como ideias filosóficas moldam nossa realidade, deixe seu like para que mais pessoas possam ter acesso a essa reflexão. Até a próxima descoberta!